Porque um dos grandes problemas do uso do laxante, de qualquer recurso laxativo, e aqui a gente vai colocar no mesmo balaio, inclusive, o chazinho, o medicamento, o supositório, vai todo mundo para o mesmo balaio. Então não pense, aquele chazinho, 462 ervas que vem de lá na, sei lá aonde, é super saudável. Não, 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 não caiam nessa balela. A gente já vai chegar aqui nessa seara dos laxantes e qual é aí mais ou menos o aspecto de cada um, mas fato é que tudo isso aí vai levar a algum efeito deletério. E um dos efeitos mais deletérios e mais observados na minha prática clínica, qual é? É a dependência. Ou seja, quando você faz o uso de laxante de forma regular e por um período longo de tempo, eu tenho pacientes que falam que fazem uso de laxante há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos. Você entra num quadro de dependência. Tem pessoas que falam assim: o intestino fica viciado. Não, gente, o intestino não fica viciado, ele fica dependente. Ou seja, ele fica dependente de um estímulo externo. É como se ele perdesse a autonomia, que de fato é mais ou menos isso que acontece. Então, é como se ele perdesse a vontade própria. Porque você concorda comigo que quando você está com uma dor de barriga, uma diarreia, o que acontece quando você sente a vontade? Você tem que número agora. É o que a gente chama de emergência evacuatória. Você não consegue segurar a diarreia. Você não consegue trancar e falar assim: não, daqui a 1 hora eu vou. Não, tem que ser agora. Por quê? Porque o intestino ele tem vida própria. E quando a gente fala de evacuação, seja diarreica, normal ou constipado, a vida própria ela continua existindo. Só que quando você começa a utilizar de estímulos laxativos, você causa essa dependência. Então o seu intestino ele vai ficando dependente desse estímulo externo. Quando você tira esse estímulo externo, o que acontece? Tranca. Óbvio, porque o intestino não está sendo estimulado. Então, quanto mais laxante você usa, mais laxante você vai ter que usar. Ou você começa com o laxante A, você usa por um período, nossa, fez efeito. Dali um pouco ele começa a não fazer mais efeito. Aí você muda para o laxante B, mesma coisa, depois você vai para o C. E assim você vai sendo a rainha do laxante, porque você conhece todos os tipos de laxante, XYZ, para que serve ipsis literis. Então, essa dependência é um dos grandes problemas que eu vejo na minha prática clínica. É digamos assim, é o efeito colateral mais comum das pacientes que chegam até mim e pensando que eu só trabalho com saúde digestiva, né? Todos os meus pacientes, eles têm alguma queixa digestiva e é muito comum eu atender mulheres constipadas, mulheres que ficam sem evacuar por 3 dias e que se sentem extremamente mal, e pacientes que ficam sem evacuar 15, 20 dias e que também se sentem, obviamente, muito mal, né? Muitos até já chegaram aí para o hospital, enfim, fazer procedimentos a nível hospitalar para poder, de fato, eliminar aquelas fezes, tá? Então, quando a gente fala de dependência de laxante, esse é o grande problema. Seu intestino perde a autonomia de funcionamento e você vai ficando cada vez mais dependente e aquele laxante ele começa a não fazer efeito e você vai fazendo eu falo, o armário laxativo da sua casa. Tem para todos os gostos, sabores, preços, porque é isso que você vai fazendo.